É isso aí, galerinha. Chegou a hora da revisão do segundo bimestre. Vamos iniciar com equação geral dos gases. Observe um gás qualquer no estado 1. Esse gás levado para o estado 2. Chamaremos de suas variáveis pressão, volume e temperatura de acordo com o estado. P1, estado 1, V1, estado 1 e T1, estado 1. Levado ao estado 2, pressão 1 vira pressão 2, volume 1 vira volume 2 e temperatura 1 passa a valer temperatura 2. Observe-se as grandezas físicas relacionadas à pressão, volume e temperatura, tanto no estado 1 quanto ao estado 2. O mais comum entre todos os exercícios é que a pressão ela é sempre dada em atmosfera, o volume em litros e a temperatura em Kelvin. Só para lembrar, a temperatura em Kelvin é só pegar a temperatura Celsius e somar com 273. Temperatura Kelvin, temperatura Celsius mais 273. Baseado nisso aqui, podemos relacionar pressão 1 com pressão 2, volume 1 com volume 2, temperatura 1 com temperatura 2. Então, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Também conhecida como equação geral dos gases. Posso calcular qualquer uma dessas incógnitas apresentadas nessa equação. Vamos ao primeiro exemplo. Então, observe o primeiro exemplo. Certa massa de um gás, hidrogênio, ocupa um volume de 100 litros a uma pressão de 5 atmosferas e menos 73 graus Celsius. Qual a temperatura em graus Celsius? Essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm. Perceberam que a pressão inicial era 5 atmosferas. A temperatura inicial era menos 73 graus Celsius. Detalhe, temos que converter em Kelvin. Está perguntando qual a temperatura final que essa massa irá ocupar, né, a partir de um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm. Temos aqui as possibilidades, menos 400 graus, 273, 100 graus, 127 e 157 graus Celsius. Então vamos à resolução. Equação geral dos gases perfeito. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. P1 inicial aqui de 5 atm, vou colocar só o 5 para facilitar os cálculos. Volume, o volume que é de 100 litros, então 100 dividido por T1, agora aqui que entra a conversão de temperatura Celsius para a temperatura Kelvin. Então vamos lá, TK igual a TC mais 273. Então, TK menos 73 mais 273. Logo, TK, sinais diferentes, conserva do maior, que é o positivo aqui, e subtrai 273 menos 73, 200. Então, logo, a T1 é 200, que é igual P2. O P2 é P1 era 5, P2 passou para 1. Então, P2 é 1. O volume, que era de 100, passou para 1000. Então, vezes 1000. Dividido pela temperatura que eu não sei. Então, T2. Então, aqui, quem eu tenho que procurar aqui é o T2.
Continuando os cálculos. Aqui eu posso cortar esses dois zeros. 5 vezes 1, 5. Então vai ficar 5 sobre 2. Igual 1 vezes 1000. É o próprio 1000. Dividido por T2. Lembrando que toda igualdade, ela cabe uma multiplicação cruzada. Então, posso fazer assim. 5 vezes T2, 5T2. 2 vezes 1000, 2000. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, 2000 dividido por 5, 400. Aí, cuidado, aqui é 400 Kelvin. E no enunciado tem 400 graus Celsius. Tenho que transformar 400 Kelvin em graus Celsius. Vamos lá, então? Mesma formulazinha, TK é igual a TC mais 273. Então, se eu quero TC fica TK menos 273. Então, logo, TC é igual a TK 400 menos 273. 400 menos 273. 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. 3 menos 2, 1. 127 graus Celsius. Alternativa D de dado. Então tá aqui. 127 graus Celsius. Ok? Segundo exemplo. Já vimos que essas transformações podem ocorrer com alguma grandeza constante. Vou considerar aqui a temperatura constante. Temperatura constante. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma pressão de 2 atm, volume de 20 litros, temperatura de 200 Kelvin. Pressão 2. Vamos aumentar para 4 atm. E a pergunta é, qual é o volume 2? Se a temperatura é constante, no estado 2, ela continua 200 Kelvin. Então, jogando na fórmula P1, vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como a temperatura, tanto no estado 1 quanto no estado 2, é igual, eu posso eliminar. Então fica, no estado 1 a pressão é 2, que multiplica o volume, que é 20, igual P2 no estado 2 é 4. E qual é o volume V2? Essa é a pergunta. 2 vezes 20, 40. Igual a 4 V2. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Igual a V2. Então, logo, o volume final desse gás vai ser 40 dividido por 4, 10 litros. Perceberam que, de acordo com o desenho, quando eu apliquei uma pressão maior, o volume reduziu. Ele era 20, passou para 10. Eu dobrei a pressão, reduziu-se a metade o volume. Isso com temperatura constante. Nesse caso, quando a temperatura é constante, ela é isotérmica. Né? Iso de igual, térmica de temperatura. Então é isotérmica. Transformação isotérmica. Mais um exemplo.
Vamos ao exemplo 3. No exemplo 3, vamos considerar o volume constante. Está aqui, volume constante. Então, vamos imaginar pressão 2 no estado 1, pressão 4 no estado 2. Volume, vamos colocar 30 no estado 1. E qual será o volume no estado 2? Também 30, porque o volume é constante. Temperatura de 200. E vamos colocar aqui 200 Kelvin. E no estado 2 vamos colocar ela para 100 Kelvin. P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. P1 é 2. V1, como aqui no estado 1 e no estado 2 o volume é igual, é constante, então vamos eliminar. Então aqui vamos eliminar. Então fica 2 dividido por 200, que é a temperatura 1, que é igual a 4 dividido, nesse caso eu coloquei 100, mas vamos colocar que a gente não sabe quanto que vale. Vamos calcular uma nova temperatura, temperatura 2. Vamos lá. Então aqui chamaremos de T2. Que aqui eu dei todas as variáveis, então não tem como calcular. Então fica 200 vezes 4, no caso, multiplicação invertida, 2 vezes T2, 2T2. 200 vezes 4, 800. Então, T2 aqui é igual a 800 dividido por 2. T2 é 400 Kelvin. Eu tinha colocado 100, mas eu teria que mudar aqui a pressão. Então, preferi calcular a temperatura. Então, olha só. Perceberam que com volume constante, ambos os lados, 30 e 30 litros, a pressão eu dobrei. Era 2, passei para 4. A temperatura, que era 200, passou para quanto? 400 Kelvin. Ou seja, quando eu dobro a pressão do estado 1 para o estado 2, a temperatura também dobra. Ok? E isso é o volume constante. Esse tipo de transformação é chamado de transformação isovolumétrica. Ou seja, ela acontece com volume constante. Ela é isovolumétrica. Acontece quando o volume é constante. E o último caso, a gente vai falar agora sobre quando a pressão é constante. Pressão constante. Vamos lá? Exemplo 4. Vamos lá. Pressão 2, volume 20 litros, volume 40 litros, temperatura 1. Não conheço. Qual seria temperatura 2? Vamos colocar aqui, seria 200 Kelvin. Qual seria a temperatura 1 nesse caso? Então, P1 vezes V1, que é a equação geral, né? Sobre T1, igual P2 vezes V2 sobre T2. P1, como é constante, ou seja, no estado 1 é 2, estado 2 é 2, eu posso eliminar. Como eu posso eliminar na forma geral? Então fica V1. V1 é 20 litros. Então aqui V1 fica 20 litros. Dividido por T1, que eu não sei. Igual V2. O V2 é 40. Dividido por 200. Multiplica invertido. T1 vezes 40, 40 T1. 2 vezes 2, 4. Tem um zero aqui, mais 2 são 3 zeros. Então agora é só terminar a continha e vamos para o abraço, né? 400 dividido por 40. Corta, corta. Aqui, T1 é igual a divisão 400 por 4. Daria
100 Kelvin. Beleza, então? É isso aí. Próxima aula, vamos recordar equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Para a próxima aula. Ok? Tchau, obrigado, um abraço a todos.